na história do povo de Deus. Esse é um dia marcante na história do cristianismo, um dia em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, o dia que nós rememoramos o fato de que nem a morte, de que nada pôde prender a Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar e que ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos convidados e convidadas a nesse dia enchermos o nosso coração de alegria, enchermos os nossos lábios de louvor, enchermos o nosso coração de adoração, porque Ele vive e está entre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está vivo, habita no nosso meio, opera sinais, milagres e maravilhas, e nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida, nada pode impedir o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida de se alegrar nesse dia tão maravilhoso e tão especial para nós. Como primeira atitude nesse culto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 118, nós leremos o versículo 14 até o 24. Salmo 118, versículo 14 ao 24. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na tenda dos justos, a voz de júbilo de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, e entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Aleluia! Esse é o dia que o Senhor nos fez. Meu irmão e minha irmã, esse texto que nós acabamos de ler nos diz, no versículo 15, que na tenda dos justos a voz de júbilo e salvação. Tenda eram as casas de antigamente, eram as habitações de antigamente. Então nós podemos traduzir esse versículo como: na casa dos justos a voz de júbilo e de salvação. Que nesse dia na sua casa haja voz de júbilo e de salvação. Que nesse dia na sua família haja voz de júbilo, de alegria e de salvação. Que a sua família, que a sua casa celebre, adore e exalte ao Senhor com toda a alegria, com toda a disposição, com toda a força que o Senhor tem nos concedido. E o versículo 24 nos diz: este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos nos inspirar no Senhor neste dia. Deus fez este dia, Deus te concedeu estar vivo neste dia, Deus te concedeu o privilégio de participar deste culto neste dia. Portanto, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos exaltar aquele que vive e reina para sempre. Por isso, nesse momento eu te convido, abra os seus lábios, eleve o seu coração, eleve a sua voz em oração, fale com o Senhor em adoração nesse momento, fale com o Senhor em rendição, em louvor nesse momento. Abra os seus lábios, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nesse momento nós queremos orar a Ti. Nós queremos orar a Ti, ó Pai, com alegria, com gratidão, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, porque o Senhor ressuscitou e isso para nós é motivo de alegria que supera todo e qualquer motivo de angústia, de tristeza ou de qualquer outro sentimento. Este é dia de nos alegrarmos no Senhor e nós nos alegraremos. Este é dia de louvarmos ao Senhor e nós assim o louvaremos, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde prender a Jesus, o túmulo não pôde prender a Jesus, a pedra não pôde impedir Jesus de ressuscitar, os guardas que foram enviados não puderam impedir, ó Pai, a Tua obra na vida de Jesus Cristo, na nossa vida, em tudo que o Senhor tem feito. É por isso que nesse dia nós Te exaltamos, nós Te louvamos, nós em nossas casas abrimos os nossos lábios, abrimos o nosso coração, porque na tenda do justo a voz de júbilo, a voz de salvação, a voz de alegria. E que cada lugar, cada casa de pessoas que Te buscam nesse momento possa se ouvir essa voz de alegria, possa se ouvir essa voz de júbilo, ó Pai.
a fim de que, mesmo nas nossas casas, ou melhor, ainda nas nossas casas, principalmente nas nossas casas, nós possamos te adorar com alegria, nós possamos te bendizer com alegria, nós possamos te exaltar com alegria, porque tu és digno. Essa data tão maravilhosa, tão especial, para nós não passa em branco. Nós celebraremos a Páscoa, nós adoraremos ao Senhor neste dia, nós te bendiremos e te exaltaremos com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com o melhor que temos. Nós vamos te adorar em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, nós vamos agora ser conduzidos e conduzidas pelo Ministério de Louvor. Que na sua tenda, que na sua casa, você que é justo, justa no Senhor, justificado por Jesus, haja voz de júbilo, haja voz de salvação, haja voz de alegria. Vamos cantar, bendizer e adorar o Senhor com toda a nossa força, em nome de Jesus. Nós, o Ministério de Louvor da Igreja Metodista, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos mais uma vez convidar vocês a estarem diante da graça, da glória do Senhor, em louvor e em adoração. Não deixe o seu amor se esfriar, acende o fogo em mim. Essa é a nossa petição nesse dia, neste lugar. Nós estamos vivendo meio que isolados por conta de tudo que está acontecendo, mas isso não é motivo para que nós possamos deixar o amor de Deus, o fogo do Espírito Santo se esfriar em nossos corações. Pelo contrário, precisamos manter essa chama acesa em nós todos os dias. Por isso, esse é o nosso convite para com você essa noite, para que você possa estar clamando pela presença e pelo fogo do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre o seu lar. Oh
necessitam de um amor perfeito, de perdão e de compaixão. Todos necessitam da palavra, do amor e da presença do Senhor Deus na vida dele. Se nós seguimos a Cristo é porque nós temos essa palavra, essa presença ardendo em nós. E nós temos o amor de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. Mas é necessário que as outras pessoas também sejam capazes de conhecer esse amor da mesma forma que a gente conhece. Então que a gente não apenas possa estar em adoração, mas que a gente possa de alguma forma profetizar esse amor que todo mundo precisa, que eles possam encontrar esse amor em Cristo Jesus.
queremos que todas as pessoas sejam conhecedoras do Senhor Jesus, que elas tenham o amor de Jesus guardados em seu coração, pois todos necessitam de um amor perfeito, todos necessitam de perdão e compaixão, e isso somente vem de Deus, isso somente vem de Jesus. Nós temos esse amor guardado em nós, mas nós queremos que todas as pessoas sejam conhecedoras deste amor, dessa graça e dessa glória. Essa é a nossa petição, nós possamos auxiliar o Senhor Jesus, para que todas as pessoas possam conhecer a sua face e possam conhecer o seu amor. Amém. Gostaria de convidar nesse momento a Dona Leni e o seu Oliveira, que irão nos conduzir em mais uma canção de louvor e adoração ao Senhor. Meus prezados ouvintes que nos ouve nessa tarde, é um prazer poder falar contigo. Nós estamos em momento em que encontramos na nossa frente tristeza, porque deparamos com situações difíceis na nossa saúde. Isto é, vendo quantos nossos, até mesmo conhecidos, que têm sofrido por doenças que apareceu e não sabe como combater. Existe um só que pode combater, que é Deus. Esta é a esperança de quem acredita, de quem crê. Mas deparamos também com uma tristeza que o mundo está passando nesse dia, comemorando a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus, que veio para poder a todos darem a mão, mas o povo não entendeu e crucificaram a Jesus. Nós encontramos então, irmãos, aqui duas notícias. Uma notícia ruim, mas também encontramos uma boa. No capítulo 27, nós encontramos a crucificação de Jesus. Mas no capítulo 28 de Mateus, nós encontramos a boa notícia, que ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz: se ele não ressuscitasse, glória a Deus, era vã a nossa fé. E portanto, meu prezado, se você vive em circunstância de medo, de susto, por alguma coisa que tenha aparecido adiante de você, se alegra nesse momento e crê somente, tem alegria, porque ele ressuscitou. Muitos morreram, homens de Deus, homens esses que anunciaram a verdade, viveram na verdade, morreu, foi sepultado, e lá na sepultura eles ficaram. Mas o meu Jesus, ele morreu e não ficou na sepultura. Certo que ele foi sepultado, mas lá ele não ficou. Ele ressuscitou para que pudesse garantir a sua fé e a minha fé. Então, amém. Se ele não ressuscitasse, a nossa fé era vã. Mas pode crer, pode ter fé, pode saber que a sua fé é válida, ela é garantida perante o Senhor. Eu quero fazer uma oração a seu favor. Meu Deus, alcança todos os meus ouvintes, todos aqueles que têm ouvido essa pequena palavra, mas que possa ser grande no seu coração, possa haver mudanças, e possa crer que o Senhor é a verdade, que o Senhor morreu, mas foi sepultado
mas no terceiro dia ressuscitou para que nossa fé fosse garantida perante o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo. E nós, nesse momento, vamos cantar uma música que fala também da crucificação e a ressurreição desse Mestre Jesus. Glória a Deus. Crucificaram meu amado Jesus.
Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui neste tempo da Páscoa para refletirmos acerca da palavra do Senhor, desse dia, desse feriado que há muitos e muitos milênios o mundo tem experimentado a ação do poder de Deus que se conta através da história da Páscoa. Todo filme tem a sua parte mais importante. Toda história tem seus recortes fundamentais. E na história do povo de Deus expresso nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, o centro da história se chama Páscoa. O centro da fé se chama Páscoa. Obviamente, quando eu digo isso, eu não quero dizer que esse é o único dia importante de celebrarmos a nossa fé, ou que mesmo este culto Deus o recebe de forma diferente de outras celebrações que acontecem ao longo do ano. Mas eu quero deixar claro que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando daquilo que é mais fundamental, mais central, é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa esperança. Por isso, neste momento, eu quero refletir com você acerca de Páscoa, livrai-nos do mal. Páscoa, livrai-nos do mal. Porque o mal, ele é extinguido. O mal, ele é vencido na Páscoa. E essa história em um período com tantas mortes, com tantas lutas, com tantas dificuldades, onde o mal se aproxima tanto de nós, que a mensagem de esperança, de fé da Páscoa, ele fale poderosamente no seu coração neste momento. A palavra Páscoa, ela surge no hebraico, a língua que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E a palavra Páscoa em hebraico é Pessah, que significa passagem ou libertação. Passagem, porque o povo de Israel sai da terra do Egito, passa com os pés a seco pelo Mar Vermelho, e libertação porque ele é liberto da opressão, da escravidão, da servidão que o faraó implementava sobre aquele povo. Páscoa, como eu acabei de dizer, tem a ver com libertação, tem a ver com passagem. Quando Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem é escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Porém, durante uma celebração judaica da Páscoa em Jerusalém, Jesus, que era judeu, Jesus, que era descendente de Davi, durante esse feriado mais importante da Antiga Aliança, Jesus, ele é morto na sexta-feira e ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo pela madrugadinha. E nesse momento, nós, cristãos mais crentes em Jesus, ressignificamos o verdadeiro significado da Páscoa não apenas para uma libertação de um povo, de uma terra que os oprimia, mas nós passamos a entender que a Páscoa é a libertação de toda a humanidade, de todo homem, de toda mulher que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, o enviado, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. Todo aquele que nele crê não perecerá mais, mas terá a vida eterna, porque ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Por isso, essa primeira Páscoa que surgiu lá atrás no Antigo Testamento em Israel, que os estudiosos das Sagradas Escrituras creem que ocorreu em torno de 3.300 anos atrás, fala acerca de um faraó que oprimia o povo de Israel e que colocava pesados trabalhos, pesados fardos sobre os ombros daquele povo. E aquela festa, a festa da Páscoa, nesse período em que nós não estamos podendo nos reunir nos templos, podendo nos reunir em grandes celebrações comunitárias, a primeira festa da Páscoa tem muito a nos ensinar. Porque a primeira festa da Páscoa foi instituída para ser uma celebração familiar. A primeira festa da Páscoa foi celebrada em cada casa, em cada lar que era escravo no Egito. Foi dito as recomendações sobre como deveria ser comido o cordeiro, como deveriam ser separados os pães, as ervas que deveriam ser comidas, o sangue que deveria ser passado nos umbrais das casas. E isso deveria ser feito família por
família. Se a família fosse muito pequena, poderiam se juntar mais de uma família, para que não houvesse desperdício naquele sacrifício de um cordeiro puro e imaculado. Toda a identidade do povo de Deus, toda a identidade do povo de Israel, ela se configura em torno desta primeira Páscoa. E eu gostaria de ler em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14, acerca deste acontecimento. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Meu querido e minha querida, Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó que eles um dia herdariam a terra prometida, eles herdariam a terra de Canaã. Porém, já haviam se passado centenas de anos, muitos e muitos anos já haviam se passado. Eles conheciam aquela história, eles conheciam aquela promessa, porém eles continuavam na escravidão. Fato é, muitos dos israelitas tinham se acostumado a viver na pior. Muitos dos israelitas tinham se acostumado a viver com servidão, com escravidão. Isso às vezes acontece conosco também. Às vezes a gente se acostuma tanto com a situação ruim na nossa família, a gente se acostuma tanto com a situação que está fora do propósito de Deus na nossa vida, e a gente não percebe que esse não é o propósito de Deus para nós. Quando Moisés fala que eles seriam libertos do Egito, quando Moisés fala que eles iriam prestar culto a Deus, quando Moisés fala que eles iriam rumar uma terra prometida, muitas vezes os israelitas quiseram voltar atrás. Muitas vezes eles não acreditaram, sabe por quê? Porque isso pode acontecer conosco. A gente se acostuma tanto a estar fora do propósito de Deus, que quando Deus ele dá a palavra, ele dá a vitória, quando Deus fala que ele vai agir, a gente para de acreditar. A gente se acostuma com estar fora do propósito de Deus, mesmo que o propósito de Deus seja melhor para você e para mim do que os nossos próprios propósitos. Na Páscoa que é celebrada, que nós acabamos de ler em Êxodo, no capítulo 12, Páscoa instituída por Deus, passada a Arão e Moisés, que foram utilizados por Deus, foram instrumentos de Deus nessa libertação, existiam alguns preceitos do que deveria acontecer. O primeiro é que eles deveriam comer um cordeiro imaculado, mostrando que aquele sacrifício prestado a Deus deveria ser puro, deveria ser sincero, deveria ser sem mácula, sem mancha. Da mesma forma, eu e você devemos apresentar as nossas vidas, devemos apresentar os nossos corações puros diante do Senhor. Nós que já nos encontramos com Jesus, sabemos que isso acontece não porque nós somos bons ou merecedores,
mas porque o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, na Sexta-feira Santa, de uma vez por todas, lavou o meu e o seu pecado e nos deu livre acesso junto ao Pai, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. A primeira orientação ao povo de Israel era: comam um cordeiro sem mácula, comam um cordeiro puro. Mas a segunda orientação ao povo de Israel é que eles deveriam comer pães asmos, pães sem fermento. Os pães asmos tinham dois significados. O primeiro é que o fermento, ao longo do Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, ele é um símbolo de corrupção. Ele é um símbolo daquilo que está fora da vontade de Deus. Portanto, quando fala de comer pães asmos, nos lembra de que nós, crentes em Jesus Cristo, nós, pessoas cristãs, devemos buscar estar afastados da corrupção, buscamos estar afastados daquilo que desagrada a Deus, porque o fermento, os pães asmos que não contêm fermento, tem a ver com não se contaminar, tem a ver com não se corromper. Esse é o primeiro significado do comer os pães asmos, mas o segundo significado, igualmente importante, é que não haveria tempo deles esperarem que o pão fermentasse. Até os dias de hoje, o pão tem que descansar para fermentar. E eles deveriam comer os pães asmos porque aquilo era um símbolo de quando a libertação do Senhor viesse sobre eles, de que quando o poder de Deus passasse sobre o Egito, de que seria rápido, seria de uma vez, seria forte, e por isso não haveria tempo de esperar os pães crescerem. Da mesma forma, meu querido e minha querida, quando nós lemos acerca de comer os pães asmos, os pães sem fermentos, tem a ver com estar pronto, estar rapidamente apto a sair marchando rumo à promessa de Deus. E a última recomendação é que eles deveriam comer ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque aquelas ervas amargas os lembrariam de que eles passaram na escravidão, na amargura do Egito, que eles passaram na amargura da luta e Deus os deu poderosa libertação. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma, muitas vezes nós passamos por tempos de amargura, muitas vezes nós passamos por tempos de lutas, muitas vezes nós passamos por tempos que parecem aquelas ervas amargas que o povo de Israel comeu. E o Senhor, quando Ele nos dá a vitória, e o Senhor, quando Ele nos dá a libertação, e o Senhor, quando Ele age e intervém na nossa vida e na nossa família, aquele momento se torna uma lembrança, um memorial da poderosa mão do Senhor que nos libertou, que nos salvou, que nos restaurou. É muito importante destacarmos que no Oriente, em Israel, no Oriente Próximo, naquela região, a mesa, o local da celebração da Páscoa era na mesa em família. E a mesa é fundamental de ser destacada, porque bem como naquela época, a fé cristã, ela está organizada, ela está centrada em torno da mesa da comunhão, em torno da mesa da família, em torno da mesa de entendermos que na comunhão o Senhor manifesta a sua graça, que na mesa, no partir do pão, no partir do cálice, o Senhor manifesta a sua presença tremenda sobre nós. Tendo falado acerca da primeira Páscoa, da Páscoa instituída no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eu quero falar também sobre a Páscoa que nós cristãos vivemos hoje, a Páscoa da Nova Aliança, a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa da ressurreição. E para falarmos sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa que nós comemoramos nesta semana, eu gostaria de convidar você a ler mais um texto bíblico. Nós lemos um texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Nós também iremos ler um texto da Nova Aliança, do Novo Testamento, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ao 12, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram:
Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todas as outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Meu irmão e minha irmã, eu quero te relembrar os últimos acontecimentos da semana que nós já temos mencionado nos últimos dias. Uma semana antes desse ocorrido, Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, sendo coroado por aquele povo. Porém, as pessoas não entenderam a verdadeira obra de Jesus nessa terra. E por não entenderem, poucos dias depois, na quinta-feira à noite, ele foi preso. Ele foi preso após uma denúncia de Judas, que havia se desviado dos propósitos de Deus, e por 30 moedas vendeu Jesus. Ele é preso e na madrugadinha da sexta de manhã, ele, julgado pelo sinédrio judaico, ele é condenado à morte. Ele é levado até Herodes, ele é levado até Pôncio Pilatos, ele é torturado, ele é crucificado e ele morre. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo, o céu escurece, e naquele momento aqueles homens, aquelas mulheres que por tanto tempo tinham seguido a Jesus pensam: é o fim da história, acabou. Foi muito bom enquanto durou, mas mais uma vez o mal venceu, mais uma vez o mal foi vitorioso. Aqueles discípulos e discípulas ficaram arrasados. Aqueles homens e mulheres ficaram desesperançosos, assolados pelo medo, se trancaram, muitos tentaram fugir, desistindo e pensando: vamos voltar à nossa antiga vida. O mal venceu. Porém, meu irmão e minha irmã, neste momento eu quero te dizer: a Páscoa é um instrumento da libertação de Deus para o povo. A Páscoa é a libertação de Deus para mim e para a sua vida. A Páscoa, ela nos livra do mal. E nesse relato que nós acabamos de ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos é dito que algumas mulheres vão até onde estava o corpo de Jesus. E elas chegam lá pela manhã para prestar homenagens, para levar aromas, como até hoje em dia muitas pessoas o fazem quando visitam entes queridos nos cemitérios e deixam flores para ornar o túmulo. Eles foram para preparar o seu querido, aquele corpo que já havia sido enterrado. Porém, quando elas chegam lá, tristes, cabisbaixas, desesperançadas, quando elas lá chegam, elas encontram um túmulo aberto. E quando elas encontram aquele túmulo aberto, elas ficam surpresas e perguntam e pensam para si: o que será que aconteceu? E naquele momento, 2 anjos resplandecentes aparecem para elas e dizem: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Cristo ressuscitou. Aleluia! Cristo vive. E os anjos lembram aquelas mulheres que Cristo havia prometido desde a Galileia, de que era necessário que ele fosse crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Elas voltam, contam para os discípulos não acreditam naquelas palavras, tamanho era o medo, tamanho era a angústia, tamanha era a desolação que eles enfrentavam.
Porém, o apóstolo Pedro, nos diz as Sagradas Escrituras, vai até lá e chega e verifica e percebe que, de fato, Cristo não está lá, o túmulo está vazio, a tumba está vazia, ou a cruz está vazia, porque, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, Ele não está morto. Por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e de onde Ele impetra graça, Ele impetra poder sobre a minha e a sua vida, para a libertação de todo nome, e todo aquele que nele crê não mais perecerá, mas terá a vida eterna com Deus. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo para nós, neste momento, ela nos lembra: a Páscoa nos livrou do mal. A última fronteira, a fronteira da morte, a fronteira do medo da separação final, foi rompido, foi vencido. A nossa passagem, a nossa libertação não é mais apenas a passagem de um povo do Egito para a terra prometida, mas é a passagem de todo um povo espalhado pela face da terra, toda tribo, toda raça, toda nação, toda língua que confessar ao Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, será salvo, será liberto e passará dessa vida para a vida eterna com Deus, que se inicia já com sinais neste tempo presente. Eu sei que nós temos vivido um tempo de luta. Eu sei que nós temos vivido um tempo que dá medo. Eu sei que a gente tem vivido um tempo que faz com que a esperança de muitos de nós diminua. Mas eu quero te lembrar nesse momento, você que me ouve, você que me vê neste lugar, eu quero convidar você a se lembrar. A Páscoa é a lembrança para homens e mulheres que creem em Jesus. A Páscoa é a lembrança para homens e mulheres que acreditam no verdadeiro significado da ressurreição, de que onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu a última barreira. Ele ressuscitou e há esperança para que você também possa ressuscitar com Cristo, se você aceitá-lo no seu coração. Independente de onde você estiver nessa noite, independente de onde você se encontre, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite a oferta que foi oferecida de uma vez por todas na cruz do Calvário e consolidada, carimbada na Páscoa da ressurreição, de que a salvação está aberta a você. Creia em Jesus, aceite-o como seu Senhor e Salvador, e será Páscoa na sua vida, onde quer que você esteja, neste momento, em nome de Jesus. Amém.
Eu convido você neste momento, meu querido e minha querida, a fechar os seus olhos e orarmos meditando nesta palavra cantada e pregada que nós ouvimos neste momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer neste momento, porque nós ouvimos a Tua palavra, a palavra poderosa, a palavra viva, a palavra santa, a palavra eficaz, e nós percebemos que o Senhor, desde tempos antigos, no Antigo Testamento, tem feito alianças com o Teu povo. Mas eu te agradeço de forma especial neste tempo chamado Páscoa, que o Senhor, ó Pai, fez uma aliança que não está mais apenas restrita a uma nação, apenas restrito mais a um povo, mas o Senhor agora fez uma aliança acessível a todo homem, a toda mulher, independente da idade, independente da condição social, independente do país que mora. O Senhor, neste tempo de Páscoa, através da ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos dá livre acesso a Ti, o Senhor restaura as nossas vidas, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor expia a nossa culpa, e por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse tempo chamado hoje. Eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que ouviu esta palavra e que resolveu e tomar uma postura diante do Senhor, porque o Senhor continua libertando, salvando, curando, restaurando, e que neste tempo de Páscoa o Senhor salve, restaure e ministre as famílias. Nós te pedimos, ó Pai, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça e crendo que o Senhor continua cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nos encaminhando para o final desta celebração, para o final deste culto. Eu creio que nós que servimos ao Senhor continuaremos nos adorando ao longo da nossa semana, continuaremos buscando ao Senhor ao longo dessa semana. Por isso, desde já, nós avisamos e reforçamos esse aviso, esse pedido. Não deixe de ouvir as devocionais, de ouvir as palavras que nós estamos disponibilizando. Não deixe de buscar ao Senhor. Receba e busque ao Senhor todos os dias, porque isso é importantíssimo para a minha e para a sua vida. Eu gostaria agora de compartilhar os pedidos de oração daquelas pessoas que comentaram lá no YouTube e que nos mandaram no privado. A Giovana, ela pede que nós oremos pela nação e pela família dela. A Karen pede que nós oremos em especial pela sua tia, que está lá nos Estados Unidos, pela sua prima. Ambas foram diagnosticadas com coronavírus, então nós estamos orando por essa família. Nós queremos orar também, a Karen pediu para nós orarmos pela igreja, pelos pastores e pelo mundo. A Eliane pediu para nós orarmos pela vida espiritual dela, pela vida da Laís, pelo Brasil e pelos pastores. A Neuziela pediu oração em especial pela sua irmã, pela Lohana, que trabalha em área hospitalar, ela é enfermeira e carece muito das nossas orações, pelo Valmir, pelo seu irmão, que mora em Portugal, pela economia do nosso município, pela economia do nosso país, por todo o nosso mundo. E a Kátia pede oração pela sua família, pela nação, pelos pastores, pelo mundo. A dona Leni também pede oração por toda a sua família, por todos os seus queridos. Esses foram os pedidos de oração. E se você deseja compartilhar pedidos de oração, escreva aqui nos comentários, compartilhe nos comentários, para que nós possamos, em todas as celebrações, os cultos dominicais e a meia hora com Deus, orar pela sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos cada pedido de oração que foi feito, ó Deus, cada pedido de oração que foi compartilhado. Nós lançamos na Tua presença os nossos pedidos, nós lançamos aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, pedindo que o Senhor abençoe as famílias, pedindo que o Senhor abençoe a nossa cidade, pedindo que o Senhor abençoe aqueles profissionais da área de saúde, pedindo que o Senhor conceda uma bênção especial por cada um que necessita, por cada um que precisa da Tua intervenção. Visita, ó Deus, vai ao encontro, dá livramento, sustenta, porque Tu és o nosso Deus e em Ti nós confiamos. É por isso que nós nos voltamos a Ti, buscando a Tua face, entregando cada vida nas Tuas mãos, cada pedido nas Tuas mãos, os que estão perto, os que estão longe, porque não há distância, não há impossíveis para o Senhor. E é por isso, ó Deus, que nós entregamos todos esses pedidos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, depois que Ele ressuscitou lá em Mateus 28, Ele nos fez a seguinte promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa promessa de que o Jesus ressurreto está com você, de que o Jesus ressuscitado acompanha você, te fortaleça, te inspire e te sustente esta semana. Que a cada dia você se lembre, ao acordar, ao dormir, em todos os seus afazeres, Jesus, o que ressuscitou ao terceiro dia, o que faz milagres, o que age, Jesus, Ele está com você. É nessa certeza que nós entregamos este culto ao Senhor, que nós entregamos essa celebração ao Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos este culto a Ti. Nós entregamos essa celebração a Ti, nós entregamos as nossas vidas a Ti. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba, Senhor, o nosso louvor, receba tudo o que formos fazer, ó Pai, porque tudo é para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós entregamos a Ti esta celebração, no nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça que se manifestou no Deus Filho e as doces consolações do Deus Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deixou o céu para buscar